Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os meus lidos e assistidos do mês de fevereiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, apesar daquela minha meta lá do início do ano de diminuir as leituras e aumentar as séries e filmes, eu li 12 livros esse mês e só vi dois filmes e uma série. Então assim, continuei fazendo as coisas do jeito que eu tô fazendo. Mas vamos começar aqui, eu vou começar comentando então as leituras, né, porque tem bastante coisa aqui pra gente falar. E o primeiro livro que eu li esse mês foi Contra a Coroa, que é um romance nacional que eu encontrei por acaso no Instagram, viu? Tinha um post lá no meu Explorar e eu vi, abri e eu achei interessante. É um romance LGBTQIA+, que envolve realeza e é uma fanfic de One Direction. Eu não era fã de One Direction, então não foi isso que acabou me chamando pra ler o livro. Mas eu achei interessante, achei a sinopse interessante, tinha colocado já na minha TBR, né, na meu wishlist há bastante tempo. E aí dei uma chance esse mês. E assim, eu gostei bastante. Eu achei uma história envolvente, eu gostei da escrita da autora, achei muito boa. Os personagens eu achei eles bem cativantes, gostei do romance ali que foi desenvolvido. Mas eu achei que em alguns pontos a explicação de algumas coisas ficaram meio confusas demais, sabe? Eu tinha que ficar voltando pra ler de novo pra ver se eu entendia o que a autora tava contando ali. E eu achei que o final aconteceu muito rápido, muito fácil, sabe? Eu queria que tivesse um pouquinho mais de desenvolvimento. E ele é um livro pequeno, ele tem 200 e poucas páginas, então eu acho que a autora podia ter feito ali mais alguns capítulos de desenvolvimento pra chegar até aquele final, sabe? Até eu gostei do final em si, mas eu acho que tinha que ter mais um desenvolvimento até aquele final em específico, né? Eu descobri que tinha um segundo livro, né? Na hora quando eu vi, né? O primeiro eu já vi que tinha um segundo. Mais recentemente eu vi que esse segundo é tipo o primeiro livro, a história do primeiro livro contada pelo outro personagem, pelo outro protagonista. E agora a autora tá escrevendo um terceiro livro mesmo, que pelo que eu vi vai ser a continuação. Então depois que ela lançar o terceiro, daí eu quero ler o segundo e aí leio o terceiro também. Mas assim, eu gostei, eu achei interessante, sabe? Eu dei 4 de 5 porque realmente tirei mais esse ponto por conta ali do final, que eu queria ter visto um pouco mais. Mas eu achei legal, eu gostei. E o livro tem no Kindle Unlimited, então se você se interessar aí, dá uma procuradinha lá, que eu acho que vale a pena. O segundo livro que eu li esse mês foi As de Espadas, que é um livro que eu já queria há muito, muito tempo. E eu ganhei ele de Natal da minha irmã, então assim que deu eu já coloquei na minha TBR do mês. E assim, eu gostei bastante do livro. Ele tem uma pegada diferente do que eu achei que ele teria. Ele tem uma pegada meio Pretty Little Liars, Gossip Girl, sabe? Mas se essas séries aí abordassem uma pauta de racismo. E assim, a autora trabalha isso de um modo muito legal. Porque quando eu vi que ia ter esse esquema, porque no livro tem tipo de mensagem anônima, essas coisas assim, eu fiquei meio assim de cair no clichê que toda história que pende pro suspense acaba caindo, sabe? De ter todas as mesmas coisas e tal. Mas o jeito com que ela escolhe abordar tudo isso e todo o enredo por trás disso tudo, sabe? Plot twist por trás disso tudo, é muito bem feito. Eu gostei muito. E ela não trabalha só a questão do racismo em si, mas tem outras pautas importantes também. E tudo ela trabalha de um jeito muito bem feito. Mas o final não foi bom. Eu, pelo menos, não gostei do final. Eu tava esperando um final um pouco grandioso, digamos assim, pra resolver todas as questões, pra gente ter pelo menos uma finalização de um jeito tão bem feito quanto o resto do livro. E eu não gostei muito, assim. Eu achei que o final foi muito corrido. Eu achei que ela quis. A ideia foi interessante, mas ela não soube executar a ideia do final, sabe? Parece que, sei lá, ela só tava na correria ali de terminar o livro e não conseguiu executar tudo que ela queria ter feito. Porque realmente ficou destoando do restante do livro. Porque todo o restante do livro parece muito bem planejado e o final não, sabe? Então deu um pouquinho essa diferença. Eu achei que esse livro ele ia ser um favoritado, ia ser o primeiro favoritado do ano, porque realmente eu tava lendo ele muito empolgada. Mas o final, infelizmente, não deixou eu favoritar o livro. Mesmo assim, eu dei 4,5 de 5. Só tirei meia estrela ali, porque realmente eu acho que o resto do livro vale muito, muito, muito a pena mesmo. Então, assim, se você ainda não leu, leia, porque vale muito, muito a pena mesmo. E eu fiz uma resenha bem completinha dele lá no meu Instagram. Então, assim, se você ainda não conferiu, passa lá e dá uma conferida. E aí, o terceiro livro desse mês foi uma leve polêmica pra mim aí, porque foi o pior livro do mês, pior livro do ano, na verdade, que foi o livro Mais Lindo que a Lua, da Julia Quinn. Já falei sobre esse livro em todas as minhas redes sociais possíveis, só faltava aqui mesmo. Então, assim, já falei em outros vídeos que eu tenho minhas questões com romance de época, mas que eu tinha pego alguns em promoção, então eu tava lendo eles aí, né, eu tinha pego uns e-books aí.
E falta só 2 pra eu terminar de ler esses que eu tinha pego, né? E aí eu tinha separado Mais Lindo que a Lua pra esse mês de agora. E aí eu comecei e já encontrei um problema logo no início. Que ele começa já com Insta-Love, que é aquele clichê do amor à primeira vista, que eu detesto. Ainda acho que, assim, apesar de eu não gostar desse clichê, eu acho que ele ainda dá pra ser bem trabalhado, dependendo de como o autor vai conduzir a história, vai criar os personagens e tudo mais. Nesse caso aqui, pra mim já tava ruim. Mas aí eu vi que não ia ficar só no clichê do Insta-Love, porque logo no início do livro, apesar deles se conhecerem, se apaixonarem ali, ter um romancezinho, eles logo se separam. Isso não é spoiler, tá? A gente tá na sinopse do livro. Eles se separam e aí o enredo mesmo começa a partir disso, que eles se passam um tempo separados e depois eles se reencontram. Então vira aí um lovers to enemies to lovers, sabe? Tipo assim, eles começam aí se amando pra depois de virar, tipo, inimigos, pra depois desenvolver o romance de novo. Então eu achei, pô, legal, bacana, um clichê diferente, né? Eu tava achando até que, de repente, poderia ser alguma coisa interessante. Mas aí veio a pior parte do livro, porque assim, ao invés dela transformar esse enredo numa coisa interessante, e até em alguns aspectos até a premissa era interessante, ela não soube construir um mocinho. Já reclamei de vários mocinhos de romance de época, do que eu não gosto neles, assim. Esse mocinho em específico, que é Robert, ele conseguiu reunir tudo que era de pior nos mocinhos de romance de época. O cara é extremamente controlador, ele fica metade do livro achando que ele sabe o que é melhor pra mocinha, e a mocinha falando, tipo, eu sei o que é melhor pra mim, eu não quero, e ele, tipo, não, você quer, e achando que ele sabe melhor do que ela mesmo, as coisas pra vida dela. Ele fala de um jeito, às vezes, com ela extremamente agressivo. E o jeito que ele age em algumas situações, assim, que ele fica bravo com ela, por motivos, assim, que você fica... Não, é sério. O cara é, tipo, mó imaturo. E aí você pensa, tá, mas ele vai ter um desenvolvimento. Não tem, ele não tem um desenvolvimento. Ele, no início do livro, era aí acontece ali no início aquela questão ali deles se separarem e tal, ele acaba mudando por conta disso, eu entendo ali essa questão. Mas a partir desse momento pra frente, ele não tem um desenvolvimento, sabe? Tipo assim, ele parece que vai desenvolver, mas ele volta àquele mesmo comportamento. Então, assim, eu achei ele insuportável. Em nenhum momento do livro eu pensei, ah, tá, mas até que vai. Não, eu só achei ele insuportável em todos os momentos, assim, porque realmente, assim, pra mim o que mais pegou foi essa questão dele ser controlador, assim, porque era a todo momento, gente, eu fiquei seriamente preocupada, digamos assim, sabe? Porque, assim, se fosse ainda um dark romance, em que os protagonistas são para ser ali meio problemáticos, né? Eles devem ser um pouco problemáticos para se encaixar ali na temática, mas não, é um romance de época, entendeu? O cara não tinha que ser problemático. E se tivesse alguma problemática, era para desenvolver aquilo para ele mudar. E não acontece nada. Então, assim, não gostei. Eu dei 1 estrela, tá? E essa 1 estrela que eu dei foi só por conta da mocinha, a Victoria. Porque eu gostei dela, porque ela foi muito sensata em muitas vezes, sabe? Assim, eu acho que outras mocinhas não teriam sido tão sensatas quanto ela. Então, eu gostei, assim, pelo menos nesse quesito, sabe? Porque nem a escrita da Julia Quinn salvou dessa vez. Porque das outras, pelo menos, eu achei a escrita dela divertida. Aqui eu achei a escrita dela muito ruim. Então, assim, gente, caso ficou dúvidas aí, eu com certeza não recomendo esse livro. E aí eu fiz uma releitura esse mês que foi Lírio Azul Azulírio, que é o terceiro livro da Saga dos Corvos aí, né? Então estou quase finalizando a minha releitura desta série. E assim, eu gostei bastante de fazer essa releitura. Eu não lembrava de muita coisa, assim, muita coisa eu achava que era no quarto livro, já era nesse. Muita referência que eu não peguei a primeira vez que eu li, porque eu não tinha conhecimento da série inteira, né? Então dessa vez eu consegui pegar melhor aí enquanto eu tava lendo. Mas eu acho o segundo livro melhor do que o terceiro. Então, assim, eu tinha vindo bem empolgada do segundo livro e acabou que murchou um pouco agora que eu li o terceiro, sabe? Que eu achei esse um pouco mais devagar em alguns aspectos. Então, por causa disso, eu dei 4,5 de 5. O segundo livro eu tinha dado 5, né? Então, esse eu diminui um pouco a nota, porque comparado com aquele eu achei um pouquinho mais fraco. Mesmo assim, é muito bom, eu gosto de ver o desenvolvimento dos personagens e da história, e eu acho que se encaminha bem aí pro final, que eu confesso que eu não lembro de quase nada sobre o final. Então, assim, tô um pouquinho ansiosa aí pra terminar, porque vai ser quase como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque, né, memória de centavos aqui. E eu vou ler agora em março, na verdade, já vou começar agora nessa semana a leitura do Recorvo, né, que é o último livro, e aí mês que vem eu volto aí pra contar pra vocês o que eu achei.
E aí, no meio dessas leituras tudo, eu resolvi fazer uma maratona literária para ler 3 livros em um final de semana. E eu gravei tudo para trazer aqui para o YouTube. Já tem o vídeo aqui no canal, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E assim, eu realmente consegui ler esses 3 livros no final de semana. E lá eu comento direitinho, conforme eu fui lendo, eu fui dando a minha opinião, dei a minha opinião final. Então eu não vou perder muito tempo para falar sobre esses 3 livros aqui, porque lá tem tudo direitinho. Então assim, vai lá conferir. E por aqui eu só vou dar uma pincelada mais por cima mesmo. O primeiro livro que eu li aí nessa maratona foi Dangerous, do Mr. M, que é aí a nova alcunha do Mark Miller, que é um escritor nacional que eu já li outros livros dele e eu gostei muito. Esse livro é um dark romance LGBTQIA+, e eu me interessei muito em ler, porque eu já tinha lido outras coisas do autor, como eu comentei, e já tinha gostado muito, e eu comecei a ouvir muitos comentários positivos de quem já tinha lido esse livro, e os trechos que ele tava postando tava me deixando muito curiosa. E assim, eu não sou de ler dark romance, mas realmente eu fiquei tão curiosa que quando lançou, na verdade, eu já queria ter ido lá ler. Mas aí, como não tava na TBR, e aí eu tive a ideia da maratona, eu pensei, vou esperar um pouco. E, cara, realmente deu muito certo. Eu li o livro em 6 horas, só pra ter uma noção, e é um livro de 400 e poucas páginas, mas fluiu tão bem a história, sabe? É tudo tão bem escrito. A história tem um ritmo muito bom, então você quer continuar a ler. Os personagens principais têm uma química muito, muito boa, e a história termina com um cliffhanger muito legal. E assim, esse livro, ele na verdade é a primeira parte do primeiro livro, porque é uma duologia, né? Esse livro do Dangerous é o primeiro livro da trilogia, da duologia, aliás. Mas esse que foi lançado agora é o ato 1, porque o primeiro livro estava muito grande, então ele dividiu em 2, ele lançou o primeiro agora, e o segundo vai ser lançado ainda nesse primeiro semestre. Então assim, talvez quando lançar o segundo eu possa trazer aí um vlog de leitura, alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante, eu dei 4,5 de 5 e o livro tem lá disponível no Kindle Unlimited, tá, gente? Eu só não dei 5 porque, assim, achei que faltou alguma coisa pra realmente dar o 5 aí na leitura. Mas valeu muito a pena, quem gosta de livros aí do gênero de Dark Romance, dê uma olhada lá, lembrando que é um livro mais 18 com bastante gatilhos. E assim, continuando a saga dos romances de época, li um romance de época nessa minha maratona também, que foi Segredos de uma Noite de Verão, que é o primeiro livro de uma série aí, da Lisa Kleypas. E eu estava com o pé atrás por conta de Um Sedutor Sem Coração, que tinha sido o único livro dela que eu tinha lido antes e que eu tinha detestado. Mas assim, não me decepcionei, gostei do livro. Primeiro romance de época que eu realmente gostei, entendeu? Que eu realmente torci pro casal e queria que eles ficassem juntos. E por alguns motivos. O primeiro deles, assim, que eu achei esse livro muito legal, porque a autora explorou a questão das amizades femininas, porque a protagonista desse livro, ela acaba conhecendo 3 outras meninas e elas ficam amigas ali, elas vão ajudar as outras ali a casarem, né, e tudo mais. E cada uma delas vai ser protagonista de um livro. Então a gente tem a protagonista desse, mas depois elas vão ser protagonistas dos próximos. E eu achei bacana porque, assim, quando eu parei pra pensar, é difícil a gente ter romance de época que explora a questão da amizade feminina. Geralmente o romance de época é tão focado na questão do romance em si e do casal principal que a gente quase não vê a mocinha ter interações com outras mulheres, sabe? Com outras meninas e ter essa questão da amizade. É muito pouco, assim, quando a gente tem. Uma que eu me lembro, por exemplo, é a Penélope e a Heloise de Bridgerton, mas assim, na série inteira eu consigo lembrar só delas. Provavelmente tem mais, tá? Não tô falando que são só elas, mas assim, acaba que não fica algo tão marcante, sabe? E eu gostei que aqui é assim, porque a base central da história gira em torno delas, né? Até porque cada uma vai ser a protagonista do seu livro. Então eu achei isso muito legal. Acho legal que a autora, ela perdeu tempo, digamos assim, em desenvolver essa amizade, ao invés de estar desenvolvendo apenas o romance, sabe? Ela tirou tempo do livro pra desenvolver isso e eu achei isso bem legal. Além disso, o mocinho, ele não é um babaca controlador o tempo inteiro, entendeu? Tipo assim, ele tem alguns traços, assim, dos protagonistas de romance de época, mas não é nada forçado demais, não é nada pesado demais, sabe? Então, assim, acabou que ficou num tom legal, ficou num tom bom de ler, ficou num tom que a gente torce pro casal. Então eu gostei, eu achei um desenvolvimento bem legal do romance em si também. Achei que o livro é leve de ler, é rapidinho de ler e assim, super bacana. Eu dei 4 de 5, não dei mais porque ainda assim eu não me sentia assim arrebatada pela história, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, preciso que eles fiquem juntos e me apaixonei por essa história. Não, eu achei uma história boa, achei legal de acompanhar, como eu falei, fofa e tudo mais, mas ainda senti que faltou alguma coisa a mais pra realmente me conquistar 100%. Mesmo assim, eu vou dar uma chance aí, eu quero continuar essa série da Lisa Kleypas. Vamos ver, eu espero que ela continue tão boa assim, e nos próximos meses aí eu vou dar uma chance pros próximos livros.
E pra encerrar a maratona que eu fiz aí, eu li The Shadow Between Us, que é um romance aí que já foi traduzido aqui pro Brasil como A Coroa de Sombras, se eu não me engano. E é um livro que eu já tava pra eu ler há muito tempo, eu tava enrolando assim, mas que eu tinha expectativas boas, sabe? E não atendeu tanto assim. Pra começar, porque esse livro ele é vendido como uma fantasia enemies to lovers, que é aquele que os protagonistas começam querendo se matar ali, se odeiam e ao longo do livro vai desenvolvendo para um romance. E, cara, não é assim. O livro ele tem essa premissa, porque a sinopse do livro, inclusive, diz, né, que tem a mocinha ali, coisa e tal, que ela quer se casar com o Rei das Sombras pra matar ele e assumir o lugar dele. Então eu entendo que a premissa era pra ser um Enemies to Lovers, mas assim, o desenvolvimento não é de Enemies to Lovers. A ideia inicial é, mas o desenvolvimento não. Então assim, não vão esperando um mega Enemies to Lovers aí, porque não é, pra mim. Aquilo não chega nem perto de um Enemies to Lovers. E assim, eu achei que a parte da fantasia em si pecou um pouco. A autora ela não explica nada, ela não desenvolve nada. A gente tem esse Rei das Sombras que tem poderes e coisa e tal, e a gente não sabe nada sobre os poderes dele, basicamente. A gente não sabe de onde vem, a gente não sabe a extensão dos poderes dele. Além disso, por conta de como a série estava sendo vendida e até por conta de como os personagens agem, personalidade e tudo mais, eu jurava que os personagens eram mais velhos. Tipo assim, o Rei das Sombras, que, nossa, todo mundo teme, não sei o quê. Eu achei que, tipo, por exemplo, em aparência, pelo menos, ele teria uns 20 e poucos, 30 anos. E ele tem 19. A protagonista que, não, que é super badass, digamos assim, super inteligente e tal, manipuladora. Achei também que ela ia ter uns 20 e poucos anos, ela tem tipo 17 e 18. Então eu acho que não ficou muito coerente a personalidade deles com a idade deles. Então eu acho que eu ajustaria isso, eu acho que eu envelheceria os personagens, assim, eu acho que já deixaria a história um pouco mais coerente. Mas assim, eu dei 3,5 de 5 porque, apesar disso, eu achei uma premissa interessante, eu achei que algumas coisas a autora soube desenvolver bem e eu gostei do final do livro, eu achei que foi um final interessante. Porque às vezes os autores querem correr muito com o final e acaba ficando aquela coisa muito, sabe, muita coisa acontecendo de uma vez só. E isso eu até achei que foi desenvolvido de uma maneira legal, assim, eu gostei. Mas infelizmente, assim, não acho que valeu o hype todo que é colocado em cima, sabe? Infelizmente. E aí, saindo então da maratona literária, outro livro que eu li esse mês foi Socando o Ar, que é um livro que eu ganhei ano passado de amigo secreto da minha amiga. E assim, eu me surpreendi bastante com esse livro, porque eu já tinha visto ele, já tinha lido a história ali dele, então eu sabia do que se tratava. Mas eu fiquei surpresa por conta da narrativa. Esse é um livro que vai retratar a história de um menino negro que foi preso injustamente. Mas assim, é um tema bem pesado, inclusive eu já li outros livros com esse tema. E geralmente são livros pesados, assim, com narrativas pesadas. Mas esse é uma narrativa contada em versos, então assim, apesar do tema ser aquele tema que te deixa com a garganta trancada, sabe, assim, o jeito com que os autores lidaram com a história é muito bem feito. Porque você lê e você não sente a história passar, você quer saber o que vai acontecer a seguir. E é tudo tão fluido, assim, que é sério, se você quiser você lê esse livro em um dia tranquilamente, assim, porque é uma história, assim, que o jeito com que eles contam não fica denso, sabe? E não é um livro pequeno, é tipo 400 páginas, assim. Mas a história passa muito rapidamente, então eu super recomendo, assim, esse livro. E eu fiquei bem surpresa, porque no final dele tem a nota de agradecimento dos dois autores. E eu vi que o livro tinha sido inspirado na vida de um dos autores. Que, na verdade, ele inclusive fez parte de um caso muito famoso nos Estados Unidos, que até ficou famoso mundialmente, ainda mais recentemente, porque saiu uma série da Netflix baseada nesse caso, que é a série Olhos que Condenam, que foi um caso onde cinco meninos negros foram acusados injustamente de estuprar uma mulher lá no Central Park, se eu não me engano. E eles foram presos, realmente, eles foram acusados, eles ficaram presos uns bons anos aí. E eu achei que isso deixou a história ainda mais real do que já tinha parecido, porque assim, a escrita deles é tão boa porque realmente parecia algo muito real. E é algo muito real pra muita gente, infelizmente, né? Mas depois de saber que o autor tinha passado por isso também, deixou a experiência ainda mais, sabe? Parecia que eu realmente estava lendo um relato do autor, apesar de que ele já falou que não, assim, é só baseado na vida dele, na experiência dele, né? Mas realmente, assim, gostei muito da leitura, achei muito boa.
Como eu falei, trata de temas muito sensíveis e temas muito pesados, então tem muitos gatilhos aí pra ler. Dá uma pesquisada antes de ler aí. Mas vale muito a pena, e eu acho uma pena que esse livro não seja tão conhecido. Eu nunca vi ninguém falar sobre ele no meu Instagram, por exemplo. Mas assim, eu super recomendo. Eu dei 5 estrelas mesmo. Não cheguei a favoritar, mas assim, 5 estrelas é uma leitura que vale demais mesmo, gente. Então, se você ainda não leu, dá uma pesquisada aí e lê, porque é uma leitura daquelas que realmente te impacta muito. E aí, outra releitura que eu fiz esse mês foi Chain of Iron, o segundo livro da trilogia As Últimas Horas, da Cassandra Clare. Terminei a releitura aí pra eu poder ler o terceiro livro, que eu estou com muito medo de ler, inclusive. E assim, esse segundo livro foi um que eu gostei muito quando eu li a primeira vez, e a minha experiência relendo não foi tão boa assim. Vou começar falando sobre os pontos positivos, que assim, eu gosto do enredo desse livro, eu gosto como ela segue os acontecimentos do primeiro, eu gosto de como ela divide os pontos de vista, então a gente tem pontos de vista de vários personagens diferentes, mostrando aí a vida deles, os relacionamentos, gosto disso, acho que os personagens são muito interessantes, assim, eu acho muito legal como ela consegue construir personagens interessantes, sabe, que você quer acompanhar eles, você quer saber o que vai acontecer na vida deles. O enredo central mesmo do livro, os mistérios que acontecem ali, mortes que acontecem, acho muito legal também, acho que prende muito a atenção do leitor. Mas aí vem a questão dos pontos negativos. O primeiro deles é que assim, a Cassandra, ela faz um triângulo amoroso aqui que pra mim não funciona. Ela criou um triângulo amoroso em Peças Infernais, que é outra série dela, que é a série anterior a essa, na verdade, cronologicamente falando, que foi, assim, maravilhoso. É o único triângulo amoroso que eu gosto, é o triângulo amoroso desse livro. E ela meio que tentou copiar pra cá, esse triângulo amoroso, até as posições, assim, de cada um é meio que semelhante, quem leu sabe do que eu estou falando. E eu não acho que foi tão bem feito. No primeiro livro, ela ainda não, dá pra ver que tem indícios desse triângulo, mas não é explorado aqui nesse segundo, e eu não gosto do jeito com que isso é feito. E eu tenho medo de como ela vai levar isso pro terceiro livro. Inclusive, já vi comentários de várias pessoas falando que foi uma das coisas que menos gostaram no terceiro livro, então eu já tô meio, sabe, já tô adiando um pouco a leitura do terceiro por conta disso, assim, sabe, porque não sei, não gosto muito desse recurso de enredo aí pra fazer a história andar. E outra questão é o final, porque o final ele termina com um cliffhanger, que quando eu li a primeira vez eu fiquei tão empolgada com o jeito que terminou, porque é um jeito muito surpreendente e, tipo, o final acontece um monte de coisa de uma vez só, então você fica naquela, meu Deus, o que tá acontecendo? Como assim? E aí eu terminei, tanto que a primeira vez que eu li esse livro eu dei 5 estrelas, sabe? Eu terminei muito empolgada essa leitura. E agora que eu já sabia o que ia acontecer, eu consegui analisar todas as outras questões sem ser o que estava acontecendo mesmo, sabe? Os detalhes, o enredo em si, enfim. E eu só achei ruim. Novamente, eu acho que tinha outros recursos de enredo pra ela fazer pra levar a história pra onde tá indo, sabe? E também tenho medo de onde esse enredo vai ser levado aí pro terceiro livro. Então, não sei, gente. Tô apreensiva aí pra esse terceiro livro. Pra esse eu dei 4 estrelas, tá? Como eu falei, eu tinha dado 5 antes, então eu diminuí a minha nota. Mesmo assim, é uma experiência de leitura legal ainda. Como eu falei, tem muita coisa positiva sobre esse livro, mas infelizmente agora na releitura eu também consegui pegar esses negativos, né? Então é isso. Não sei quando que eu vou ler o terceiro livro, tá? Realmente não sei. Espero que seja em abril, de repente. Tô planejando pra ler em abril, mas eu ainda não tenho certeza. Mas quando eu ler, vocês vão ficar sabendo, principalmente se você me seguir lá no Instagram, que eu publico lá e eu vou avisar por lá quando eu estiver lendo, provavelmente dando aí as minhas opiniões sobre o livro. E aí eu li também esse mês Livre pra Recomeçar, que é um outro romance de época, eu tô tentando mesmo, viu, gente? Mas é um romance de época nacional. E assim, esse eu já queria ler já fazia um tempinho, e eu gostei dele, só que eu esperava um pouquinho mais, assim. Ele é um romance de época que ele aborda um monte de tema que é bem importante, e são vários temas que eu não vejo sendo abordados em romance de época, porque apesar dele ser um romance, o foco dele não é só o romance é mais um enredo coadjuvante, digamos assim. Então a gente tem várias outras coisas sendo tratadas, o que eu achei bem legal, achei bem bacana. O livro se passa quase todo no Brasil, então assim, a gente tem todo um retrato de um Brasil histórico, de coisas que aconteciam no Brasil, como, por exemplo, a escravidão. Então eu achei isso bem interessante, o jeito com que a autora traz isso
pra história. A escrita da autora é muito boa e eu achei todos os personagens com histórias muito legais, assim, com passado, assim, o jeito com que ela trabalhou a história de todos eles e o desenvolvimento de todos eles, eu achei muito bem feita. Só que eu não sei, eu não senti uma grande conexão, assim, com a história. Eu não senti que eram personagens carismáticos, vamos colocar assim, sabe? Eu acho que faltou isso pra eu realmente ficar naquela coisa de, eu quero saber o que vai acontecer a seguir e realmente me importar quando algo acontece com algum dos personagens, sabe? Eu não senti que eu realmente estava me importando, sabe? Eu acho que faltou isso, assim, um detalhezinho mesmo, assim, pra realmente eu gostar tanto. Além disso, eu achei os capítulos um pouco longos demais, então quando eu tava lendo eu me senti meio cansando da história, sabe? Tipo assim, parecia que eu já tinha lido um monte de coisa e faltava, tipo, 10 minutos ainda pra acabar o capítulo. Então, eu acho que, de repente, se ela tivesse diminuído um pouco os capítulos, né, dividido um pouco mais, de repente eu teria lido um pouco mais devagar, porque eu não gosto de parar no meio do capítulo, então eu tenho que terminar. Então, assim, de repente eu teria lido um pouco mais devagar e teria funcionado um pouco melhor pra mim. Mesmo assim, eu acho que é um livro bom, eu acho que vale a pena. Eu dei 3,5 de 5. O livro tá disponível no Kindle Unlimited também, então dá pra você conferir lá. E eu acho que pra quem gosta aí, né, de romances mais nessa época, assim, que não é romance moderno, enfim, acho que vale a pena dar uma conferida. E eu encerrei o mês com 2 releituras. A primeira delas, Daisy Jones and the Six. E essa releitura foi por causa da estreia da série, né, de Daisy Jones and the Six aí, que quando eu tô gravando isso aqui ela já estreou e eu ainda não assisti e eu estou, assim, me mordendo de vontade de ir lá assistir de uma vez, mas eu vou assistir com a minha amiga, então vamos assistir juntas, vou esperar aqui. Mas assim, gente, esse foi o primeiro livro que eu li da Taylor Jenkins Reid lá em 2020, se eu não me engano. E eu me apaixonei pela história quando eu li lá, e agora eu reli e eu me apaixonei de novo. Essa história é incrível, a narrativa em formato de entrevista é muito bem feita, você sente como se você estivesse lendo uma biografia real. Todos os personagens são tão complicados e tão complexos que realmente parecem pessoas que existiram de verdade, e eu me sentia o tempo inteiro como se, tipo assim, eu pudesse imaginar os shows que eles estavam mencionando e a história como ela estava acontecendo. Então, assim, pra mim foi muito, muito, muito boa essa releitura, muito produtiva. E além disso, quando eu tava relendo, tinha já lançado 2 músicas, né? Que era Regret Me e Look at Us Now, que era a versão de Honeycomb. E quando eles comentaram sobre essas músicas no livro, eu terminei de ler ali o que eles estavam comentando e botei a música pra tocar. E, gente, isso me deixou tão mais ainda dentro da história. Eu me sentia, assim, super imersa na história, sabe? Então, assim, maravilhoso demais. Se a série tiver bastante conteúdo que dê pra eu trazer aí, eu vou trazer depois da estreia, depois que terminarem todos os episódios, um série versus livro, tá? Então fiquem de olho aí. Se você ainda não leu, vai ler. Se você ainda não assistiu a série, eu espero que ela esteja tão boa assim quanto o livro, pra eu poder recomendar a série também, mas vai lá dar uma conferida que, assim, eu pelo menos tô com uma expectativa bem alta. E eu dei 5 estrelas pra esse livro, favoritei ele novamente, o único favoritado do ano, inclusive. E assim, vamos ver, né, gente? Realmente eu espero muito que essa série seja boa. E pra finalizar, então, as leituras do mês, eu fiz a releitura de Sol e Tormenta, que é o segundo livro da trilogia Grisha, e fiz essa releitura aí porque agora em março também temos a estreia da segunda temporada de Shadow and Bone, que é baseado na série. Então resolvi reler aí pra relembrar esses detalhes aí da história, né, pra depois eu também poder trazer aí um série versus livro. E já adianto que essa quinta-feira vamos ter um videozinho de recap da primeira temporada de Shadow and Bone. Então se você não vai ter tempo de reassistir tudo antes da estreia da segunda temporada, fica de olho aí que eu vou trazer um videozinho trazendo todos os detalhes da primeira pra você não precisar reassistir tudo lá na Netflix. E assim, gente, trilogia Grisha não são os meus livros preferidos. Acho que tem bastante erro aí da Leigh Bardugo, mas eu entendo porque foi a primeira série dela, tanto que já na segunda, que foi Six of Crows, ela arrasou demais, então assim, acho que ela amadureceu bastante a escrita dela. Esse segundo livro, eu achei ele muito parado no geral. Assim, o enredo até anda, mas eu acho que andou pouco pro quanto de coisa que estava acontecendo. Muita coisa eu achei muita enrolação. E eu achei que o livro ele foca muito no relacionamento Alina e Mellie, que é a parte menos interessante da série. É a parte que eu acho que todo mundo odeia, inclusive, porque ninguém gosta do Mellie dos livros, né? A única parte boa desse livro, Nikolai Letsov, gente. Nikolai chegando aí nesse livro, deixando tudo 100% melhor, entendeu? Dei 3 estrelas, as 3 estrelas foram pelo Nikolai. Por ele eu daria até 5 estrelas, mas assim, não é, né? A gente tem que considerar o resto do livro.
Mas assim, realmente, apesar de eu sempre falar do Nikolai, ele traz uma coisa diferente pro livro, não tem, assim, é uma vibe diferente, ele até mexe, assim, um pouco com o jeito com que a Alina, né, tem essa relação com ele também, então a personalidade dela muda um pouquinho também, então maravilhoso, perfeito. O único ponto positivo desse livro aí, não tô brincando, ele até tem umas viradas interessantes, assim, na história, mas eu acho que no geral, assim, eu não lembrava dele ser tão parado, sabe? Eu achava que ele tinha mais coisas acontecendo, assim, né? Mas é isso, eu estou relendo também o terceiro livro agora, no início de março, porque falaram que vai ter coisas do terceiro livro na segunda temporada, então eu tô relendo o terceiro livro. E aí, mês que vem eu volto pra falar o que eu achei da releitura do terceiro livro, tá? Mas assim, esse segundo eu achei meio fraquinho, assim, sabe? Pelo que eu lembrava, eu achava que ele era melhor. E vamos então para os assistidos de fevereiro. Eu só assisti 2 filmes, como eu já comentei. Um deles foi Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que tá sendo um filme mega polêmico, porque um monte de gente odiou esse filme. E eu fiz shorts já falando sobre ele aqui, também tá lá na rede vizinha com a minha opinião sobre o filme sem spoilers. Mas assim, dando uma boa resumida, eu honestamente não entendi todas as críticas. Eu sei que não é o melhor filme da Marvel, eu sei que tem algumas coisas que ficaram ruins, assim, barra forçadas na história, mas assim, dizer que ele é pior do que outros filmes certos aí da Marvel tá forçando a barra demais. Eu acho que o pessoal criou agora um hábito virou moda agora é criticar a Marvel. E aí, tipo assim, a gente pega o filme que não é maravilhoso, mas também não é horrível, e aí ao invés da gente falar sobre o filme como um todo, a gente vai pegar só as partes ruins e vamos falar só sobre as partes ruins e esquece o resto. É isso que eu tô vendo o pessoal fazer, sabe? Porque estão pegando o Homem-Formiga e, tipo assim, coisas muito interessantes sobre o filme, como, por exemplo, a exploração do reino quântico, mostrar as outras criaturas, o próprio Kang, as cenas pós-créditos do filme, que eu não vou comentar aqui, ninguém comenta sobre isso. Todo mundo comenta sobre, uma fala que foi bem forçada. Um final ali que não foi tão bem feito para certo personagem, coisa e tal. E eu entendo e eu concordo com muitas dessas críticas, mas assim, você focar só nisso e esquecer todo o resto do filme também não é justo com o resto do filme, e não é justo você fazer a comparação com outros filmes que são bem piores, né? Mas assim, eu gostei do filme, tá? Você é sempre a opinião do contra, aparentemente, porque os filmes que eu gosto o pessoal não gosta e os que eu não gosto o pessoal gosta. Então, assim. Mas eu gostei do filme, entendeu? Opinião pessoal minha, é isso. Achei que teve um desenvolvimento bacana aí pros personagens. Pra começar aí toda a história do Kang, né? A gente já sabe que o próximo filme dos Vingadores vai se chamar Dinastia Kang. Então, assim, é um personagem que vai ter uma importância muito grande aí pro MCU como um todo. Trouxe 2 cenas bem legais aí pós-crédito, que também vai ter importância aí para os próximos projetos da Marvel. Principalmente um aí, que eu não vou falar por conta de spoilers. Eu dei 4,5 de 5, porque comparando com os outros 2 filmes do Homem-Formiga, eu achei melhor. Eu achei que ele traz coisas mais importantes, coisas mais sérias, assim, num todo. E os outros filmes eu tinha dado 4, né? Então, assim, esse eu dei 4,5 aí. Acho que é uma nota justa pro que eu senti assistindo o filme e pro que eu assisti assistindo os outros filmes também, né? Então, acho que fica uma nota justa aí. E eu reassisti esse mês Pantera Negra Wakanda para Sempre, porque entrou agora no catálogo da Disney Plus. E assim, agora que o hype passou um pouco do filme, né, eu reassisti e eu vi que algumas coisas que passaram meio que batido a primeira vez que eu assisti o filme, dessa vez eu prestei mais atenção e eu não gostei tanto. Mas eu gostei, sabe? Eu gosto desse filme, eu acho que ele é uma homenagem muito bonita ao Chadwick, eu acho que esse é o maior peso do filme. Eu favoritei a primeira vez que eu assisti esse filme por conta disso e eu continuo favoritando, sabe? Eu acho que tem sim coisas que não foram tão bem feitas, coisas de roteiro que eu não concordo tanto, mas no geral, assim, eu gosto bastante. É um filme que eu assisto e me emociona bastante, assim, e me deixa curiosa pra saber onde é que a história do Pantera Negra em si vai caminhar aí no futuro da Marvel. E pra encerrar então aqui esse vídeo, vamos comentar a única série que eu assisti em fevereiro, que eu terminei de assistir, que foi a terceira temporada de Succession da HBO, que é uma série que eu já tinha comentado, que eu já tava assistindo, né? Em janeiro eu comentei das 2 primeiras temporadas. E assim, que série maravilhosa, gente. Meu Deus do céu, é sério. É plot twist atrás de plot twist. São personagens extremamente complexos e complicados de se gostar, mas que a gente gosta e a gente torce, entendeu? É todo um rolo envolvido e assim é tudo muito maravilhoso. Eu amei, assim, assistir essa série. Vai estrear agora, em março, a 4ª e a última temporada. Então, assim, estou bem ansiosa
mas por enquanto, assim, a minha opinião sobre a série tá muito, muito alta. Essa terceira temporada começou muito bem, depois ela acabou perdeu um pouco, assim, o embalo, tiveram uns 2, 3 episódios ali que eu não gostei tanto, achei meio paradão, assim, mas os 3 episódios finais, principalmente, gente, que maravilhosos, é sério, assim, o episódio final tem um plot twist que eu terminei a série de boca aberta novamente, assim como a segunda temporada. É uma questão, um enredo trabalha assim de um jeito tão maravilhoso e é muito legal porque ao mesmo tempo em que você sente raiva dos personagens, logo depois você tá sentindo pena e aí você chora junto com eles. Gente, é maravilhoso, sério. Eu gostei muito, muito, muito. Eu dei 4 estrelas pra essa terceira temporada. Meio estrela a menos do que na segunda, porque eu acho que no geral a segunda ainda foi melhor. Mas assim, muito boa. E como eu falei, tô doida aí agora pra ver a quarta e última temporada da série. Então é isso, gente. Esse foi o Lidos e Assistidos no mês de fevereiro. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram as suas leituras do mês de fevereiro, o que vocês assistiram nesse mês também. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram para continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.